Agora é hora de aplaudir mais um convidado. Tem entrevista no ar. Mirante FM. Muito bem, espaço reservado para aquela entrevista de sempre aqui no nosso programa. Hoje vamos ter o prazer de receber Silvana Mendes, que é artista visual. Ela está com a exposição A Onda é o Caminho do Vento, que está sendo exposta lá no Centro Cultural Vale Maranhão. Propõe aí um mergulho nas ondas que emergem da amizade entre Silvana Mendes e Tarsila Custódio. Silvana Mendes apresenta o vento que reescreve o passado, enquanto Tarsila Custódio vira onda que encontra o seu próprio mar, em construções coletivas, poéticas, artísticas e por sua própria existência grandiosa. Com a curadoria da Samanta Moreira, a exposição é um abraço ao novo, à experimentação e aos caminhos abertos. Está aberta a visitação de terça a sábado, das 10 horas da manhã até as 19 horas, lá no Centro Cultural Vale Maranhão, CCVM. Curiosidade, a artista foi indicada ao Prêmio Pipa 2023 e 2025. Suas obras estão presentes em publicações educativas da FTD e SESI Educação e fazem parte de acervo do Inhotim, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Museu Afro Brasil e também o Museu Nacional. Silvana, muito boa tarde, prazer em te receber aqui no estúdio da Rádio Mirante FM. Primeiro, parabéns aí por estar encabeçando um projeto tão bonito. Ai, obrigada, eu que agradeço, sim. Eu sou ouvinte, acho que na minha infância, da Mirante FM e é muito, assim, especial estar aqui. Escutava muito Mirante AM também, com a minha tia, que eu acho que ela está ouvindo agora. Então eu agradeço o convite, é a minha primeira vez aqui na rádio e super obrigada também. Fala pra gente aí dessa parceria, desse projeto, ele vai ficar até setembro. Isso, fica até setembro a exposição. A exposição ela tem um processo assim que tem 2 anos assim de pesquisa e preparação, reuniões entre eu, a Tarsila, o Gabriel Gutierrez, a Deila, que é produtora do CCVM, e a Samanta Moreira, que foi a curadora convidada a participar do projeto. E nesses 2 anos a gente teve várias reuniões e encontros online, presenciais aqui em São Luís. E no último ano a gente decidiu esse calendário que pudesse, abrir a exposição, e nos últimos 20 dias a gente ficou praticamente todos os dias assim, se encontrando virtualmente, presencialmente, produzindo as obras, que estão na exposição. E para além assim da celebração assim desse encontro de 2 artistas maranhenses, assim, a Tarsila é uma mulher negra que trabalha com escultura, com pintura digital. E ela é mais jovem do que eu tenho 35 anos e a gente se conheceu quando eu estava meio que assim, tentando me estabelecer enquanto artista visual, tentando me colocar como profissional da arte. E ela era jovem, uma jovem artista começando naqueles espaços, assim. E como eu fui alguém que fui jovem e alguma outra artista, principalmente mulheres, me encontraram, me encaminharam, me colocaram em espaços assim de coletividade para experimentar, para poder participar, eu achava que, na verdade, não foi uma coisa assim marcada, foi acontecendo assim. A gente se encontrava em espaços na Universidade Federal do Maranhão, que tinha muitas atividades, na UFMA, no próprio Centro Histórico, nos eventos de cinema, de arte e cultura. E você acaba criando conexões, assim, e a gente ficou muito próxima. E eu sempre, assim, falava, Tarsila, pelo amor de Deus, você tem que seguir o caminho que você sonha, principalmente nesse lugar enquanto uma mulher artista, porque o que eu via é o que hoje todo mundo vê, na verdade. A genialidade dela, assim, ela é uma mulher muito incrível no que ela produz, sem demagogia, assim, sem ser demagoga, mas... E não por ela ser minha amiga, assim, antes dela ser minha amiga, eu sempre achava que o que ela fazia, pela idade, assim... Era incrível. Era incrível e é incrível, sim. Não só pelo que a gente produziu na exposição, não só os trabalhos dela, que são novos, agora na exposição, mas os trabalhos dela antigos e os recentes, sempre assim, eu fico muito chocada. Para mim, ela é uma das melhores pintoras que tem no Brasil, assim. Então, o encontro, ele se deu muito por esse processo da gente se tornar amiga por conta da arte. E o convite, ele veio através do Gabriel Gutierrez e eu falei assim, não, eu quero que seja uma exposição minha e da Tarsila pra gente falar sobre isso, sobre essa possibilidade onde você não consegue produzir
Porque assim, a arte ela é um processo às vezes muito solitário, né? O artista é muito solitário, ele trabalha, se ele tem um ateliê em casa, ele trabalha sozinho em casa, ou se ele, né, sai para trabalhar em algum espaço, às vezes não é uma coisa que você tá em comunhão com muitas pessoas. Então, no processo assim, aqui no Maranhão, eu sempre dividi espaços coletivos, assim. Eu sempre estive com alguém ou com outras pessoas produzindo, estudando, trabalhando. Então, para mim, faria muito mais sentido que fosse esse caminho, assim, também. Fala pra gente o que vocês colocaram em exposição e o que tem mais chamado assim, a atenção de quem já deu a primeira olhada. Então, a gente queria, assim, através de serem instigadas, assim, as duas foram instigadas pela curadoria, pelo Gabriel e pela Samantha, assim, pela equipe também, que a gente produzisse trabalhos novos, né? Que não fugisse do que a gente faz já, do que a gente produz, do que a gente já trabalha e do que a gente fala nos nossos trabalhos, assim. E só que as pessoas, assim, a gente comentava várias vezes que as pessoas iam entrar na exposição, elas iam esperar alguma coisa, né, do que elas já tinham visto dos nossos trabalhos, mas elas iam encontrar outra coisa, e isso que era interessante, assim. Essa surpresa seria muito interessante e foi muito interessante, assim. A abertura foi muito bonita, assim, foi uma noite muito significativa para nós duas, assim. A gente teve nossas famílias, as pessoas que trabalharam com a gente, né? E assim, pessoas até que a gente não conhecia, lotou a abertura. E foi muito interessante olhar, assim, e observar as pessoas muito, assim, acho que passadas, assim. Eu tenho até um amigo próximo, assim, o Romildo Rocha, que ele conversou comigo uns dias depois, falando assim, nossa, eu senti tanta falta das pinturas de vocês, das colagens. Eu disse, então, que bom que você sentiu. Que era isso que a gente queria, que as pessoas tivessem um encontro com o novo do que a gente já produzia, mas em outro suporte. Porque tem escultura, as esculturas da Tarsila, tem as esculturas em 3D também que eu produzi, que produzi e que foram produzidas e que eu manipulei. Tem as instalações de papel e de tecido, assim, então eram trabalhos que a gente já queria produzir, mas não tinha condições ou possibilidades, e o convite ele veio como essa possibilidade, assim, da gente poder experimentar, assim. Então, maravilha. Acho que esse é o caminho. Maravilha. Olha, hoje a gente está tendo aqui o prazer de receber a Silvana Mendes, que é artista visual. Ela está com a exposição A Onda é o Caminho do Vento. Vai ficar até setembro lá no Centro Cultural Vale Maranhão. E você pode fazer uma visita de 10 até as 19 horas. Me fala aqui uma coisa. Você falou que tem escultura e tem também muitas instalações. Fala aí para as pessoas que não sabem, não têm intimidade, o que são as instalações em uma exposição deste nível. Instalações são obras que a gente chama de processos, que às vezes são 2D, 3D, enfim, que elas ocupam o espaço, né? Elas podem ser em grande formato, médio formato e até em pequeno formato. Na exposição tem duas instalações que eu trago essa simbologia da maré alta e da maré baixa, que é muito assim, significativo e comum para a gente aqui no Maranhão, e principalmente aqui em São Luís, a gente que mora numa ilha. Então a gente tem essa interferência da maré nas nossas vidas, enfim, as embarcações elas dependem dessa variação. E desde criança eu sempre tive muita curiosidade e aquilo me chamava muita atenção quando meus pais me levavam para a praia e aí às vezes a gente passava pela beira-mar e via o solo, né? Então eu queria saber por que a maré ia embora e depois voltava. Então assim, trazendo essa simbologia para a própria constância e inconstância do maranhense com a própria cidade, a variação da maré é isso, assim, ela tem essa coisa da cheia e depois da seca, assim, né, de quando vem depois vai embora, mas depois ela volta. E aí a instalação é um papel no começo da sala, né, quando você entra, é um rolo de papel craft ou papel pardo que a gente manipulou manualmente, pintou frente e verso 65 metros desse papel, e fez frestas, né, rasuras que a gente chama, para fazer uma nuance assim, onde cada fresta dessa você pudesse ver o papel de uma forma diferente, né? E ela é suspensa, né, na sala, então ela faz aquelas ondas, mas tudo isso fazendo essa relação com a maré baixa. E no fundo da sala tem 320 metros pintados à mão, tingidos pelos barqueiros do Estaleiro Escola, que foi um trabalho, né, em parceria com eles. E que eles simulam a maré cheia. Então, as instalações são esses, né, trabalhos em grande formato, nessa exposição em grande formato, que elas ocupam o espaço
de uma forma diferente de quando você vê uma escultura, uma pintura, uma tela. É uma obra que ela tem esse corpo, já que assim, ela faz parte do espaço e quando a pessoa chega, ela é... É impactada. É, exatamente. Que bom, que bom. A gente vai tocar um pouquinho de música aqui, já já a gente vai dar... Muito bem, a gente vai dar continuidade aqui a esse bate-papo, essa entrevista bem bacana aqui com a Silvana Mendes, artista visual, que está com um trabalho incrível. O nome da exposição é A Onda é o Caminho do Vento. Onde você encontrou inspiração para este título, Silvana? Então, a Samantha Moreira, a curadora, né, da exposição, ela teve um momento que ela teve conversas com a gente, né? Ela mora em São Paulo, mas ela vem muito para São Luís, porque ela faz parte também de um espaço de arte chamado Chão SLZ, lá no Centro Histórico, na Rua do Giz. Então ela sempre está aqui convivendo com a gente, ela sempre vem. E aí ela pediu que a gente gravasse alguns áudios para ela, falando sobre a relação do que a gente queria mostrar, né, nos trabalhos, na própria exposição. E esse título ele veio de uma parte que eu falei para ela sobre essa relação do que eu queria trazer nas obras, sobre a maré baixa, a maré alta, e sobre o barco que tem no meio da exposição também, a canoa. A onda é o caminho do vento, que significa quase que literalmente a relação de que a onda só existe a partir do vento, né? O que Perfeito. forma a onda é o vento. Então tem esse caminho que ela chega e ela quebra, e elas sempre são únicas, assim, nunca vai ter Uma onda igual a outra, assim. Então eu acho que é muito isso, assim, onde a gente tenta trazer para o lugar da pessoalidade, assim, para as pessoas que são únicas nas relações que a gente encontra, e todas as relações elas são únicas. Então, assim, todos esses caminhos, eles são únicos. Nunca vai ter um caminho igual ao outro. Então, assim, todas as pessoas que forem visitar a exposição, que conhecem a gente ou não, que têm contato com a arte ou não, elas vão fazer um caminho, saindo de casa, Perfeito. saindo dos seus trabalhos, e elas vão encontrar aquele mar de obras que a gente construiu, e elas vão ter as relações únicas com aquelas obras que nunca vão ser iguais, nem as nossas, nem de qualquer outra pessoa que um dia vai conhecer aquele trabalho ou não, aqueles trabalhos ou não. Então eu acho que o título ele traz isso, assim, de possibilidade do único, não como uma única possibilidade, mas dessa pluralidade, que cada um tem uma percepção, uma construção própria de como vai ler uma obra. O trabalho ele não é só para quem é próximo de ambientes artísticos, assim, o trabalho é para todo mundo, né? Perfeito. Por isso que eu fico tão feliz, por exemplo, com a minha família, com pessoas que não são, né, próximas desse mundo, elas se aproximam e compreendem da forma delas, assim, às vezes é até mais válido do que a gente que faz parte, que já está tão acostumado, né? É isso Que já mesmo. tem tantas, assim, teorias do que é um trabalho artístico ou não. Então, o título é isso, assim, onde cada construção ela é única, assim como cada onda que é feita pelo vento. Maravilha. Silvana, aproveita, faz um convite agora para o nosso ouvinte, para as pessoas que também estão acompanhando pelo nosso aplicativo, vão ver também a tua participação aqui através do nosso canal no YouTube. Sim, eu acho assim que é um momento bem bacana, assim, de você se juntar com amigos ou até sozinho também. O CCVM ele é gratuito, é um museu que você pode ir de acordo com o seu horário, assim, ele vai, né, de 10 às 7 da noite, de terça a sábado. E a exposição fica até setembro, assim, então eu acho que é super especial o que a gente construiu lá. É para as pessoas daqui da nossa terra, assim, que as pessoas possam ver exposições de maranhenses no nosso próprio território, assim. Eu acho que a gente vê muita produção de pessoas de fora, ou a gente vai para fora do estado para poder ver exposições de artistas do Maranhão. Então eu acho que assim, a exposição, além de muito bonita, ela conta uma história muito forte, assim, e muito significativa para que você tenha a oportunidade de poder visitar e conhecer, assim. Que bom, que bom. E me diz aqui uma coisa, você tem esse projeto aí com a sua parceira, né? Já está pensando em coisa nova também? Então, assim, sempre está acontecendo, né? Eu acho que a Tarsila acho que essa próxima semana vai viajar para trabalhar no interior do estado, que ela trabalha também com ruralismo. Eu vou para Fortaleza, semana que vem dar uma oficina de colagem, que é o esporte que eu trabalho bastante. E as coisas vão acontecendo, assim, durante o ano. Às vezes a gente tem programado, às vezes surgem convites durante o ano também, que a gente vai encaixando. E o planejamento, assim, que eu acho que sempre tem é de conseguir trabalhar, se manter e também, né, aproveitar esse processo do que é trabalhar com arte de maneira muito boa, assim, né?
É boa. É uma luta, mas ao mesmo tempo é um isso. prazer. Sim, né? sim. Maravilha. E quem quiser te acompanhar, quem quiser saber mais sobre o teu trabalho, você tem rede social? Tenho sim, eu tenho o Instagram, né? Que é os @sil.vana. Eu posto muita coisa de trabalho lá, do que tá acontecendo. E, então, geralmente lá é onde eu mais posto mesmo coisas sobre trabalho. Assim. Maravilha. Então, pessoal, olha, todo mundo convidado para prestigiar a exposição A Onda é o Caminho do Vento, uma parceria da Silvana Mendes, que é uma artista visual, com a tua parceira, né? A Tarsila Custódio, tá? Muito bem. E vai estar em exibição lá no Centro Cultural Vale Maranhão, CCVM, até setembro, de 10 da manhã até as 19 horas. Lá no segundo piso, na Sala São Luís. Isso. Perfeito? Muito obrigado pela tua participação. Quer aproveitar e mandar um alô pra tua mãe aí? Um beijão pra ela. Um beijo pra minha mãezinha que veio me acompanhar aqui. Tua tia também, né? Minha que tá acompanhando tia, pelo Ana Velha, rádio. que tá ouvindo. E todo mundo que tá ouvindo. Minha família no interior que tá ouvindo. Um abraço. Tá ótimo. Gente, vamos pro rápido intervalo comercial agradecendo aí a Silvana Mendes, a nossa entrevistada de hoje.